Tem que levar de volta lá no banco, hein, gente? Tem gente que só simplesmente rasga a folha e não é assim que É funciona. verdade. Seguimos aqui porque agora a gente vai falar sobre lixo reciclável. O ouvinte Consuelo escreveu pra gente falando que ela sente que há sim coleta seletiva aqui em Campinas, mas que ela gostaria de ver containers com os dizeres somente lixo orgânico. Ela acha interessante que essa separação não aconteça somente por parte das pessoas, mas por parte dos containers, das lixeiras que recolhem os lixos. O que tem acontecido muito é que os catadores acabam pegando essas lixeiras e retirando o que interessa, o resto acaba sendo despejado ali no local. Isso tem acontecido muito no bairro Cambuí, segundo a nossa ouvinte Consuelo. Ela acha que precisa não só educar sobre a importância da reciclagem, mas também promover uma coleta seletiva e permanente que seja indicada na calçada, porque a realidade é que a gente tem coletores de lixo. Vamos falar desse assunto que tem ainda mais participação aqui do ouvinte, né, Felipe? Pois é, eu vou só pular aqui, Carol, ir pro ouvinte Alex, porque ele fala do Botafogo. Lá no Botafogo não tem as caçambas para coleta de lixo e o caminhão da prefeitura para coleta não passa na rua dele. Além de não passar por aqui, né, recolhendo esse material de maneira sistemática, dia de semana e tal, não pode disponibilizar os materiais na calçada porque moradores em situação de rua, diz ele, acabam espalhando, abrindo as sacolas e espalhando todo o material. Apesar da dificuldade, ele diz, o Alex, que na casa dele separam e armazenam os materiais recicláveis e a esposa dele os leva até a Unicamp para ser devidamente encaminhado a cooperativas de reciclagem. Aí ele já toma uma atitude bem ativa em relação ao É. lixo. A gente vai conversar agora sobre esses assuntos, as dúvidas e qual é a orientação com o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela. A princípio era o Paulo Camargo que falaria com a gente, mas Paulela fez questão aí de estar disponível neste horário para que possa nos ajudar aqui na CBN. Secretário, obrigada pela presença e pela fala aqui na rádio. Bom dia. Bom dia, Carol, Felipe, prazer estar com vocês para esclarecer as questões relativas à reciclagem de lixo em Campinas. A dúvida principal, secretário, é que algumas pessoas têm observado que fazem a separação em casa, colocam nas lixeiras e dali para frente, na hora da coleta, isso estaria sendo misturado dentro do caminhão. Bom, vamos lá. Nós não podemos confundir a coleta de resíduos orgânicos, que é chamado coleta domiciliar, com a coleta seletiva. A coleta de resíduos orgânicos na área central, Cambuí, etc., ela é diária e noturna. Já a seletiva se dá uma vez por semana. Então, colocar o lixo reciclado na caçamba de lixo orgânico não é aconselhável, em primeiro lugar. Segundo, quando é coletado na coleta seletiva, realmente é misturado todo o lixo, porque nós teríamos que ter um caminhão muito especial para ter todos os compartimentos, né? Que é o futuro, né, Carol? Sem sombra de dúvida. Mas hoje é misturado, vai para a cooperativa de catadores que separa esse material em mesas de separação, prensa e comercializa o material. Secretário, então, o que alguns dos nossos ouvintes estão fazendo e dizendo é que, por exemplo, se é condomínio, o condomínio, mesmo a gente fazendo a separação, ele deve, então, colocar no dia da reciclagem, não dispensar simplesmente nas caçambas. Então, essa é a orientação? Essa é a orientação. Se o munícipe olhar lá na caçamba, tem um selo grande escrito lixo orgânico, né? Então, ele não é destinado, Carol, para o reciclado. Essa é uma etapa futura. Esse container, Carol, ele foi implantado em 2014, eu implantei como secretário de serviços, e hoje nós já temos na cidade, Carol, 6.000 containers. Cambuí, Centro, Chácaras Primavera, Barão Geraldo Interim, Souza, Joaquim Egídio.
Nós vamos colocar ainda esse ano mais 2.000 containers nas ruas. O Botafogo é um deles, que será implementado, Chapadão, Bonfim. A ideia é chegar a 30.000 containers para cobrir toda a cidade de Campinas, né? Mas isso é um pouco demorado por conta do investimento que é preciso fazer. Um container desse, de 1.000 litros, tem um custo aí entre R$2.000 e R$2.500. Então, é um investimento grande que se tem que fazer e, infelizmente, tem que ser feito de forma gradativa, né? Uhum. Mas aí o senhor, até pela sua fala, já concorda que pelo volume de lixo, pelo tamanho da cidade de Campinas, o ideal seria já termos uma caçamba para cada situação? Sem dúvida, é o futuro. E um futuro muito próximo, né? Nos próximos anos, nós vamos preparar certamente para a próxima gestão, eu não sei se eu estarei aqui, né? Mas a próxima gestão, sem dúvida, já vai se defrontar com essa questão. Terá que ter uma coleta em containers como tem a de lixo orgânico. Basicamente, Carol, é um outro contrato de coleta de lixo, né? Dizendo que, deixando claro, né, que a coleta de lixo reciclável, ela chega a ser 3 vezes mais cara que a coleta de resíduo orgânico, por conta do peso. O lixo reciclável ele tem muito volume, mas tem pouco peso, né? Então, ele tem um custo maior para o poder público. Mas, secretário, essa questão da coleta do lixo reciclável não estava prevista na licitação que foi feita, naquele pregão que a Renova, né? A antiga Renova, mudou de nome, Camp Ambiental, recebeu. Isso não estava previsto já nesse contrato? Não, não estava previsto por conta de disponibilidade de recursos, né? Lembrando, Felipe, que o lixo, por lei federal, ele tem que ser custeado pela taxa de lixo, né? Todo município ele tem uma taxa de lixo ou uma tarifa. No Brasil ainda nós não temos a figura da tarifa. Qual que é a diferença, né? A tarifa se refere ao lixo que o cidadão produz, peso ou volume, como é na Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá. Taxa é dividido por todos os munícipes, né? Então, isso teria que elevar a taxa de lixo. E não era o momento adequado, a gente estava saindo da pandemia. Então, por isso que eu disse, o próximo contrato certamente terá que contemplar a coleta seletiva em containers. Tá certo. Agora, a respeito ainda de algumas das participações aqui dos nossos ouvintes, secretário, a Cida lá do Botafogo, ela está comentando que nas ruas a tal caçamba, ela ainda é uma questão a ser discutida. Muitos dos idosos, quando são no caso de bairros, eles têm dificuldade de alcançar ou de jogar na caçamba, acabam deixando na calçada o lixo. E a Cida, ela vai lá e conversa com os idosos, tenta esclarecer, tenta orientar, enfim. E aí entra numa outra questão, assim como dos moradores de rua ou dos coletores de material reciclável que fuçam as lixeiras e acabam deixando muito lixo. A gente teve a participação, inclusive, do nosso outro ouvinte, da nossa outra ouvinte, a Consuelo, relatando que lá no Cambuí está tendo muita sujeira, tem ruas que ficam realmente muito sujas, com muito resto de lixo, que inclusive um pedido lá da população para que haja uma limpeza nessas ruas por conta do material que acaba ficando fora dessas lixeiras, vamos dizer assim. E a outra reclamação que vem dos ouvintes
é de que essas lixeiras também, como elas têm rodinhas, elas ficam sendo movimentadas. Então, às vezes, atrapalha, inclusive, faixas do trânsito, como acontece na Avenida Saudade. A pessoa quer passar, tem 3 faixas, uma exclusiva para ônibus, acaba usando só a do meio por conta das caçambas ficarem ali nesses locais. Como que os senhores entendem essas questões voltadas à rotina, ao dia a dia do uso delas? Bom, Carol, vamos lá. A caçamba, né, o container, ele é um mobiliário urbano a partir de agora. Nos países desenvolvidos, esses containers eles foram implantados há 40 anos atrás. Nós começamos a fazer há 10 anos atrás apenas, né? Então, ela tem que ser vista como um mobiliário urbano. Ao invés de colocar na calçada, que vai atrapalhar o trânsito de pedestres, ela é colocada no meio-fio. E ela tem que ser entendida como sendo um mobiliário urbano. O motorista precisa ter essa compreensão da importância da caçamba para o cidadão. Porque, veja, antes da caçamba, como era feita a coleta? O cidadão colocava o seu saco de lixo na calçada 1 hora antes do horário da coleta. A caçamba, ela permite ao cidadão que ele utilize, descarte o seu resíduo 24 horas por dia. Ela fica lá disponível. Segundo, ela não está sujeita a ser atacada por pequenos animais domésticos, né? Em especial cães que ficam pelas ruas. O saco de lixo não é levado para o bueiro entupindo, causando alagamentos. Então, o cidadão precisa ter essa clareza da importância do container como um mobiliário urbano necessário à vida urbana. Mas e a limpeza das calçadas e das ruas? Como que o senhor tem organizado esse planejamento? Os coletores, na maioria das vezes, quando tem lixo jogado fora, eles recolhem e levam. Algumas situações, quando tem muito papel espalhado, nós temos os varredores que fazem essa limpeza. Agora, é muito importante, Carol, que o cidadão, quando tiver uma situação dessa, nos comunique. Através do telefone 156, ele vai ajudar a organizar essa limpeza. Tem uma pergunta aqui do Rômulo, do Jardim do Lago 2. Ele fala que lá não tem a coleta de lixo seletiva, assim. Existe a previsão de aquisição de caçambas? Porque há anos ele diz que pede aqui pra rua Tenente Antônio Barbosa e sempre fala que tá em falta. Eu queria emendar, é um caso muito específico, evidentemente, mas eu queria emendar em alguma coisa nesse sentido. Não seria possível fazer um caminhão de reciclável passar pela cidade uma vez por semana, em algumas ruas, para poder ter, onde não tem, eventualmente, um ecoponto perto ou alguma coisa do tipo? Então vamos lá, Felipe. Nós temos hoje coleta seletiva, que é uma vez por semana, em 80% dos bairros da cidade. A nossa intenção e necessidade é ampliar para 100%. Nós temos alguns bairros mais periféricos, vou dar um exemplo, Jardim Miriam, na região leste, essa Tenente Barbosa lá no Jardim do Lago, que ainda não tiveram, mas serão atendidas certamente muito em breve. Nós estamos mapeando essas áreas e deveremos atender a todas as áreas que ainda não têm. Com relação a ecoponto, Felipe, nós temos hoje na cidade 15 ecopontos e 15 pontos verdes. Qual é a diferença? Ecoponto é um local destinado para entulho de construção civil, móveis velhos, aparelhos eletroeletrônicos inservíveis, papéis, madeira, etc.
que é o ponto verde? O ponto verde é um local para descartar apenas vegetação, para atender principalmente bairros que têm muitos jardins, né, residenciais, para as pessoas, então, descartarem nesses locais. Por quê? Porque ele é aproveitado, Felipe, na usina verde, na usina de compostagem, que tritura todo esse material verde, que se transforma em adubo orgânico para uso da própria prefeitura. Hoje, nós estamos preparando para este ano uma nova licitação para mais 30 ecopontos na cidade. Nós temos mapeado já todas as áreas que nós não temos ecopontos, e por não ter o ecoponto, gera muitos pontos de descarga que nós chamamos de pontos viciados, né? Essa licitação está praticamente pronta, nós deveremos pôr na rua nos próximos dias. Então essa é a novidade, mas não tem uma data específica, né, secretário? É para os próximos dias? Não, eu acredito que deva ir para a rua final de fevereiro, início de março. Perfeito. Porque a licitação ela tem que passar por um processo, né, que é lei, né, a lei de licitações, que exige uma série de informações, e aí tem uma fila, né, Carol, tem uma fila na prefeitura, porque quem faz a licitação é a Secretaria da Administração. Lá concentram-se todas as licitações das secretarias do município. Perfeito. Secretário de Serviços Públicos de Campinas, Ernesto Paulela, esclareceu algumas questões aqui envolvendo a separação do lixo na cidade e trouxe a novidade, mais uma licitação para melhorar, aumentando os ecopontos da cidade. Obrigada, secretário. Um bom dia. Obrigado, secretário. Bom dia, Carol. Bom dia, Felipe. Sempre um prazer falar com a CBN. A gente tem intervalo agora, depois do Repórter CBN. Voltamos daqui a pouquinho. Repórter CBN.